Dizem que a esperança é a última que morre. Mas se você caminhasse pelas estradas rurais da Itália ou do interior de Portugal em 1945, sentiria que a esperança já tinha feito as malas muito antes de nós. Não era apenas a fome. A fome, de certa forma, a gente aprende a enganar com um pedaço de pão duro ou uma sopa rala. O que nos expulsou foi o silêncio. O silêncio deixado pelas bombas que pararam de cair, mas que levaram com elas as casas, as pontes e o futuro. O silêncio imposto por regimes que vigiavam o pensamento e racionavam a liberdade. Nós olhávamos para os campos devastados e não víamos colheitas para os próximos 10 anos. Víamos apenas o passado em ruínas. A decisão de partir não foi um ato de coragem, foi um ato de sobrevivência. Não havia mapas detalhados nem garantias. Havia apenas boatos. Boatos sobre uma terra do outro lado do Atlântico, onde o chão era vermelho de tão fértil e onde o sol brilhava o ano inteiro. Deixávamos para trás túmulos de ancestrais e as chaves de casas que talvez nunca mais víssemos. Entramos naqueles navios abarrotados, não como aventureiros, mas como náufragos da história, segurando a única coisa que ninguém podia nos confiscar: a vontade de trabalhar. O Brasil nos recebeu um abraço de calor, sufocante, e uma língua que parecia cantar, enquanto nós apenas sabíamos gemer de esforço. Santos, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades que pulsavam num ritmo que nossos corpos cansados demoraram a acompanhar. Ninguém nos deu nada. É importante que isso fique registrado na memória do tempo. Não houve tapete vermelho, houve a enxada, o balcão da mercearia aberto às 5 da manhã, a argamassa misturada à mão nua. Lembro-me do cheiro de café misturado com pó de cimento. Para nós, o tal milagre econômico tinha outro nome: jornada dupla. De dia, éramos operários, pedreiros, caixeiros. De noite, éramos sonhadores, fazendo contas em cadernos puídos, separando as moedas para o aluguel e as moedas para o futuro. E foi assim, tijolo por tijolo, que a primeira casa própria deixou de ser um delírio febril para se tornar uma parede sólida. Aquela escritura não era apenas um papel legal, era o nosso tratado de paz com o destino. Era a prova física de que, desta vez, o chão sob nossos pés era nosso. As décadas passaram e o Brasil mudou. Governos subiram e caíram, moedas perderam zeros, mudaram de nome, viraram pó. Mas nós tínhamos aprendido uma lição dura na Europa. O papel o vento leva, a terra fica. Construímos patrimônio não por ganância, mas por defesa. Cada galpão industrial erguido na Zona Leste, cada loja de tecido no centro, cada pequeno apartamento alugado, nada disso era para ostentação. Eram trincheiras, eram a nossa muralha contra a instabilidade crônica de um país que parecia sempre à beira do abismo. Nossos filhos, a segunda geração, nasceram ouvindo o barulho das máquinas e o telefone tocando. Eles não precisaram fugir da guerra, mas herdaram a nossa guerra silenciosa, a disciplina. Ensinamos a eles
que o dinheiro não aceita desaforo e que a propriedade não é um direito, é uma conquista diária. Eles estudaram, tornaram-se engenheiros, administradores, médicos, modernizaram as fábricas, digitalizaram os estoques, mas na mesa de jantar, o conselho do avô ainda ecoava mais alto que qualquer MBA. Nunca arrisque a escritura, o que é seu é a sua liberdade. Chegamos ao século XXI, acreditando que a travessia tinha terminado, que a tempestade tinha ficado para trás no oceano de 1948. A terceira geração, os netos, cresceu num mundo globalizado, colhendo os frutos daquelas árvores plantadas com mãos calejadas 70 anos antes. Nós pagamos cada centavo, pagamos impostos sobre a renda, sobre o consumo, sobre a propriedade, sobre o lucro, sobre a transmissão. Acreditávamos no contrato social, acreditávamos que se cumpríssemos as leis nos protegeriam. Mas a história é cíclica e traiçoeira. O Estado, que tantas vezes foi ineficiente em nos dar o básico, tornou-se extremamente eficiente com o cobiçar do que construímos. Começou com discursos sutis, palavras bonitas como função social, redistribuição, equilíbrio. Palavras que na boca de burocratas costumam ser prefácio de uma expropriação. Não percebemos os sinais, estávamos ocupados demais trabalhando, gerando empregos, mantendo a roda girando. Não vimos que a inveja institucional estava sendo codificada em lei. Dezembro de 2025, o mês em que o pacto se quebrou. A promulgação da Lei REARP, Reforma Estrutural de Ativos e Redistribuição Patrimonial. O nome é longo, técnico, asséptico. Feito para não assustar, feito para parecer justo. Mas a realidade é crua, de que um dia para o outro descobrimos que não somos mais donos integrais da nossa história. O Estado se autoapropriou do sócio que acordou às 4 da manhã, que nunca carregou uma saca de cimento, que nunca perdeu o sono com uma duplicata vencida. Eles dizem que apenas uma participação nos ativos, 40%. Dizem que continuamos com a gestão. Mas como gerir algo que não é mais seu? Como olhar para a parede que seu avô levantou e saber que quase metade daqueles tijolos agora pertence a um fundo abstrato, sem rosto e sem alma? O golpe não foi armado. Não houve tanques na rua como na Europa de antigamente. O golpe veio numa notificação digital, num tablet, numa assinatura eletrônica compulsória. Hoje, ando pelos corredores das empresas que fundamos e sinto um peso diferente no ar. Não é o peso do trabalho, é o peso da dúvida. Meu pai dizia que plantava nogueiras porque mesmo que ele não comesse as nozes, os netos comeriam. Mas quem planta hoje, sabendo que a colheita já tem dono antes mesmo de brotar, eles levaram parte do patrimônio, levaram os números, as escrituras,
as margens de lucro, mas o verdadeiro dano foi invisível. Eles quebraram a mola propulsora da sociedade. A confiança de que o esforço vale a pena. Restou a nós a pergunta amarga que ecoa no silêncio dos nossos quartos à noite. A mesma pergunta que talvez meu pai tenha feito ao olhar para a Europa em ruínas. Para quem, afinal, estamos construindo o futuro?